Mateus, capítulo 12, versículo 46. Amém, meus irmãos? Mateus 12, 46 diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse aos que lhe falaram: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Estendendo ele a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? O título é A Família de Jesus. Quantos aqui fazem parte da família de Jesus? Amém? Nós fazemos parte da família de Jesus. O Pai Deus está dizendo que Jesus, quando ele estava falando para a multidão, os seus irmãos, a sua mãe, não estavam dentro. Eles estavam do lado de fora. Mas Jesus, ele estava falando dentro ou fora? Dentro. Vamos ler para você entender? E falando ainda a multidão, eis que estava fora. Aqui, ó. Eis que estava fora. Então, a sua mãe e os seus irmãos não estavam dentro. Eles estavam do lado de fora. Se Jesus estava dentro falando, ele estava fazendo o que do lado de fora? E o pior, além de estar do lado de fora, eles queriam fazer o quê? Queria falar. Então, se Jesus ele estava dentro e ele estava falando, então nós temos que ouvir o que ele está dizendo, o que ele está falando. Mas a sua mãe, seu irmão e os seus irmãos estavam do lado de fora, ainda queria falar. Ainda estava interrompendo o que Jesus estava falando. Então, todas as vezes que Jesus fala, nós temos que se calar. Acredito que acho que a pior coisa é quando, uma das piores coisas, né? Tem bastante coisa ruim, né? É quando você está falando e alguém te corta. É ruim ou não é? Porque se você está falando, alguém tem que parar para te ouvir. Porque se todo mundo fala ao mesmo tempo, quem vai estar ouvindo quem? Então, tem até um ditado, né? Quando... Eu não queria falar no microfone, mas você já falava. Hein? Quando um está falando, o outro tem que abaixar a orelha para ouvir. Não é assim que é o ditado, irmãos? É bom pegar para gente inteligente. Então, a pior coisa é quando você está falando e as pessoas estão distraídas, fazendo um monte de... Aí você fica, meu Deus, será que está me ouvindo? Será que está me dando atenção? Será que está entendendo? A mulher, quando ela fala, ela quer que o homem olhe no olho. Só que o homem, ele tem um hábito de falar sem olhar no olho. Ele está te ouvindo e está fazendo as coisas, mas ele está te ouvindo. Mas a questão do respeito é quando você para ouvir a pessoa olho no olho. E quando a pessoa estiver falando, você tem que fazer o quê? Se calar. No momento que surgir a oportunidade para você falar, aí você fala. Enquanto a outra pessoa estiver falando, você tem que parar para ouvir.
Porque como você vai dar opinião a respeito de algo que se você não sabe nem o que está falando a respeito? Não tem aquele pessoal que fala assim, nossa, caiu de paraquedas na conversa, hein? Não tem isso que a pessoa fala? Nem sabe o que nós estamos falando, já que está querendo dar opinião. Pegou a conversa no meio do assunto, já quer dar opinião. Tenta entender primeiro o assunto, depois você dá opinião, depois você dá a sua opinião. Fica caindo de paraquedas na conversa dos outros, não é assim que as pessoas falam? Ela não sabe do que está falando, ela não sabe de quem é que está falando, e já quer dar opinião, e a gente acaba ficando mais irritado ainda com essa pessoa. Não, primeiro você ouve, você entende o assunto, depois você vai dar opinião. Só que está dizendo que Jesus, ele estava já falando. Então, se Jesus está falando, esta multidão estava fazendo o quê? Ouvindo. Jesus falava e a multidão ouvia. Mas a sua mãe e seus irmãos estavam do lado. Estava ouvindo Deus falar, sim ou não? Não. Então, algumas vezes nós cobramos das pessoas que estão do lado de fora, pessoas que não estão ouvindo. Se a pessoa está do lado de fora, irmão, então ela nunca vai ouvir Deus falar, porque elas estão do lado de fora. Então, talvez você está cobrando algo de alguém na tua casa, mas ela não está ouvindo, porque ela está do lado de fora, ela não está dentro. E você está cobrando algo dela que ela não ouve, irmão. Para Deus fala assim, que o povo sofre por falta de conhecimento. E conhecimento nós adquirimos como? Ouvindo. Ouvindo quem falar? Jesus. Então, não cobre do seu esposo, não cobre dos seus familiares, não cobre dos seus filhos, algo que eles não estão ouvindo. Mas quem é que está ouvindo? Quem está dentro. Então, você não pode cobrar algo daquilo que as pessoas não sabem. Daquilo que as pessoas não compreendem. Uma outra hora, eu e você também não compreendia muitas coisas, porque nós estávamos do lado de fora. Nós começamos a aprender depois que nós entramos dentro da casa de Deus. Aí nós começamos a entender de coisas que nós fazíamos, que para nós era certo, mas depois que nós começamos a ouvir Deus falar, aí nós entendemos, não estamos errando isso daí. Mas até então para nós era certo, porque a gente não acreditava que aquilo era errado. Mas a partir do momento que nós ouvimos Jesus falar, aí nós entendemos, eu estava errado até hoje, eu não sabia. Para Deus fala que ele não considera a época da ignorância. Aquela época que você não sabia, que você não entendia, que você não compreendia, que você nunca tinha ouvido alguém falar a respeito, porque você nunca esteve dentro, sempre esteve fora. Então, quem está fora vai ouvir um monte de pessoas falarem, menos Jesus, irmão. Aí a minha avó falava que era assim. A minha tia sempre fez desse jeito. A minha família sempre fez dessa maneira. Até que um dia você entrou e ouviu Jesus falar e disse, não, tudo isso que eu fazia estava errado. Foi só você entrar dentro da casa de Deus, foi só você parar para ouvir Jesus falar que você entendeu. Meu Deus, até hoje tudo que eu fiz estava errado. Porque não aprendeu dentro, aprendeu fora. E lá fora, irmão, você vai ouvir quem estiver falando. É a sua avó, a sua bisavó, a sua mãe. Coisas que eles aprenderam no passado, porque eles nunca estiveram dentro, e eles vão passando para os filhos, vão passando para os netos, vão passando para os bisnetos, aquilo que eles aprenderam, não dentro, fora. Mas a partir do momento que você entra e para ouvir a Deus, você começa a compreender muita coisa. Você começa a entender muita coisa. A gente vê pessoas que, infelizmente, elas entram dentro da casa de Deus, mas parece que elas estão fora.
Porque elas não querem ouvir Deus falar. Elas querem falar. A gente vê pessoas que quando você está falando, ela não dá a menor atenção. Mas quando chega a vez dela falar, ela quer que todo mundo para poder ouvir ela. Então, as pessoas, elas não querem ouvir, elas só querem falar. Só que para você ser abençoado, você não tem que ficar, você tem que ouvir. A própria Deus fala que quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz dentro. É dentro, não é fora. Então, como que as pessoas querem que a sua vida mude se elas não querem entrar? Como que as pessoas querem que a sua história seja diferente se elas não entram, quer ficar do lado de fora? Então, para que a sua vida possa ser mudada, irmão, você precisa estar dentro e ouvir Deus falar. Você tem que entrar e prestar atenção no que Deus está falando, irmão. Porque não adianta você estar dentro e não ouvir Deus falar. Então, se você está dentro, ouça o que Jesus quer falar para você, irmão. Faça igual esta multidão. Pare para ouvir a Deus. Aí, pastor, mas eu não tenho tempo, para mim não dá. Então vai ficar do lado de fora sem entendimento nenhum. Vai passar por situações que você não precisava de estar passando, mas está passando porque você não quer ficar dentro para ouvir Deus falar. Aí você vai ficar nas suas opiniões, naquilo que você acha, naquilo que você acredita, naquilo que você aprendeu, naquilo que você entende, porque nunca parou para ouvir Jesus falar. Aí o dia que você para e entra dentro da casa de Deus e ouve Deus falar, a sua história é mudada. A sua história só pode ser mudada quando você para ouvir a voz de Deus, irmão. Quantos vêm aqui para ouvir a voz de Deus? Tem um louvor que fala, né? Fala, Deus. Fala, Deus. Então, quando você é na casa de Deus, você tem que parar para ouvir. E o que o diabo mais faz é tentar te distrair. Ele vai trabalhar na sua mente para você não conseguir ouvir o que Deus está falando, porque ele sabe que se você parar para ouvir e aprender e praticar, a sua história é mudada. Aí ele vai fazer o quê? De tudo para você não ouvir. Ele faz você se distrair. A gente olha para vocês, nós que estamos aqui em cima, a gente olha para vocês, parece que muitos de vocês parecem estar prestando atenção no que eu estou dizendo. Parece que estão me ouvindo, e eu acredito que está. E eu torço que esteja me ouvindo mesmo. Mas tem pessoas que estão olhando para mim, mas está assim, ó. Não está me ouvindo, não. Mas está olhando para cá. E as pessoas estão lá, olha, está prestando atenção. Está nada, a mente está 1000 por hora, está voada, está pensando em outras coisas. Então você está dentro, mas não está ouvindo. E é por isso que muitas de pessoas que quando entram na casa de Deus, saem até pior, irmão. Porque ela não quis parar para ouvir. Eu vi um rapaz falando assim, eu bem que poderia ter ouvido a minha mãe falar naquele dia. Se eu tivesse parado para ouvir, o que sua mãe falou? Não sei, eu não parei para ouvir. Eu não sei o que ela falou, não parei para ouvir, mas eu sei que era alguma coisa boa. Então, quando a gente não para ouvir, irmãos, você vai fazer tudo aquilo que você acha que está certo. A gente só vai fazer algo de errado até o dia que a gente vai aprender que está errado. O dia que você aprende que está errado, você não faz mais. Eu falando ele ainda, a multidão, esse que estava fora, sua mãe, seu irmão, pretendendo falar-lhe. 47. E disse-lhe alguém, eis que estão ali
fora tua mãe e teus irmãos que querem lhe falar. E ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele está fazendo uma, mas ele não sabe quem é a mãe e quem é o irmão? Ele sabe, irmão. Mas ele está perguntando, mas quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Porque o que Jesus está dizendo? Se fosse a minha mãe e meu irmão, não estava lá fora, estava aqui dentro, junto comigo. Eu vejo assim, vídeos de pessoas que quando ela vai fazer algum tipo de apresentação, né? Igual a do Danilo. O que ele espera? Que a sua família esteja na plateia, torcendo por ele, para que tudo venha dar certo. Porque ele está diante de uma plateia que ele não conhece ninguém. E ele procura alguém que ele conheça. Então ele fica assim, procurando, cadê minha mãe? Cadê os meus irmãos? Cadê meu pai? E quando ele vê essas pessoas, parece que surge uma força dentro dele para poder fazer aquela apresentação, porque tem alguém lá que está lá torcendo por ele. Então ele pensou, mas quem é minha mãe e meus irmãos? Porque se fosse minha mãe e meu irmão, não estava lá fora, estava aqui dentro torcendo por mim, para dar tudo certo. Estava aqui na torcida. Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse-lhe: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Jesus, ele apontou para as pessoas que estavam dentro, não os que estavam fora. Ele diz: a minha mãe e meus irmãos estão lá fora? Então não. A minha mãe e meus irmãos estão aqui dentro, para poder me ouvir. Esses que são a minha mãe e meus irmãos. Não é o que está lá fora, não. É o que está aqui dentro, parado para poder me ouvir. É esses que são minha família. Então, se você faz parte da família de Jesus, você não pode ficar do lado de fora, meu irmão. Tem que estar dentro. Aí eu sou filho de Jesus, eu sou filha de Deus. Mas você está dentro ou está fora? Eu estou fora, de vez em quando eu vou. Não, então não é filho. Você fica mais dentro ou mais fora? Não fico mais fora, porque não dá para mim ficar... então você não é filho, você não é irmão, você não é nada. Porque você está lá fora. Porque se você fizesse parte da família, você não estava lá fora. Estava dentro. Então, para que você possa fazer parte da família, irmão, para você poder dizer que você é filho de Deus, você tem que estar aqui dentro, irmão. Não adianta você ficar lá fora dizendo que você, eu sou filho de Deus. Não, não é. E se você fala isso para alguém lá fora, é arriscado a pessoa até ficar brava com você. Como assim? Eu não sou? Lógico que eu sou filho de Deus. Eu mereço. Merece nada, você não é filho, porque você está lá fora. Você tem que estar dentro, para poder ouvir a Jesus, irmão. Quantos aqui foram à escola? Nem um prézinho. Todos nós participamos da escola. E tem pessoas aqui que ainda participam da escola, vão à escola. Então, para poder aprender, você tem que estar dentro ou fora? Tem que estar dentro. E para ouvir a voz de Deus, tem que estar dentro ou fora? Tem que estar dentro, irmão. Você está entendendo que você precisa estar dentro, não fora? Porque enquanto você estiver dentro, você sempre vai ouvir quem falar? Jesus. E quando você está lá fora, você está ouvindo quem falar? Não é Jesus. Eu quero tanto ouvir a voz de Deus, então vem para dentro. Eu quero tanto ter intimidade com Deus, então vem para dentro. Você precisa estar dentro da casa de Deus, irmão. Eu vou quando eu posso, quando eu quero, quando puder. Não faz parte da família de Deus, irmão. Nunca fez parte da família de Deus.
Porque quem é da família tem que estar sempre dentro. Tem que estar sempre com Jesus. Abra sua Bíblia em João 15. João, capítulo 15. Versículo 14. Olha o que diz aqui, ó. Vós serei meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Então, para ser amigo de Jesus, você tem que fazer o que ele. Mas como é que você sabe qual é a ordem? Se você não está dentro para ouvir. Para você poder receber a ordem de Deus, você tem que ouvir. Mas se você está lá fora, você nunca vai ouvir. Vós serei meus amigos, se fizer do que eu vos mando. Para poder fazer o que Deus manda, você precisa. Tem que estar dentro para poder ouvir, irmão. Porque nunca você vai saber o que Deus está mandando você fazer. Aí as pessoas que estão dentro estão tudo no propósito. Olha, Deus mandou fazer algo muito importante. Mas por que ela sabe disso? Porque ela estava dentro, não fora. Então Deus tem propósito, não é com algumas pessoas, Deus tem propósito com todos. Mas só aqueles que estão dentro. Então Deus tem propósito com cada um de vocês. Deus já está pedindo ou vai pedir algo para você fazer. Então Jesus, quando ele dá esta ordem, porque ele sabe que você vai executar, porque você é amigo dele. Deus fala que existe amigos mais chegados do que irmãos. Então, Jesus, ele está chamando você agora de amigo. Aquela pessoa que ele pode confiar, que vai fazer aquilo que ele vai mandar você fazer. Então, Jesus, ele vai pedir coisa para você fazer, porque ele sabe que você vai executar, porque você é amigo dele. Ele não vai pedir para qualquer pessoa. Ele vai pedir para o seu amigo. Aquele que para poder ouvir a ele. É para esse que ele pede. Tem coisas na nossa vida que a gente não pede para qualquer pessoa, irmão. Só para os amigos. Os mais chegados. Aqueles que são mais próximos. Aquele que nós temos mais intimidades. É só para eles que nós pedimos, porque eles são os nossos amigos. E não é amigo de verdade, irmão. Não é colega, é amigo. E a gente consegue selecionar na nossa vida quem é amigo e quem não é. Tem pessoas que dizem ser amigo, mas a gente sabe que não é, irmão. Muitos deles são um bando de interesseiros. Enquanto nós puder estar ajudando eles, eles estão do nosso lado. Mas quando nós não podemos mais ajudar eles, eles deixam de ser os nossos amigos. É por isso que Jesus, ele tem um grupo de amigo particular, irmão. Pai Deus fala que quando Jesus ele subia para orar, ele chamava os 12 discípulos. Vamos subir para o monte para orar. E subir os 12 junto com ele. Só que tinha 3 que ele considerasse como muito amigo. Pedro, Tiago e João. Vem cá comigo. Vem orar aqui comigo. E o restante ficou mais abaixo. Mas aqueles 3 eram mais amigo, mais chegado, mais íntimo. Aquele que ele podia chorar e eles não iam julgar ele. Que ele podia entristecer e eles não iriam julgar ele, porque era amigo deles. Então existe amigos e existe amigos mais chegados. Aquele que você pode ligar e falar, está acontecendo isso.
Não é para todo mundo que diz que é seu amigo que você vai ligar para falar coisas que acontecem na sua vida. Algum momento de necessidade, não é para todo mundo, é para aquele que você sabe que realmente é amigo de verdade. Jesus, ele tinha mais amigos. Jesus, ele tinha Lázaro como amigo. Quando Lázaro ficou doente, as suas irmãs, Marta e Maria, falaram: ó, vá lá e chama Jesus, fala que o amigo dele está doente. Aí fala que Jesus ainda demorou 3, 4 dias para poder visitar o seu amigo. Aí ela falou: nossa, isso porque é amigo, hein? Demorou 4 dias para poder visitar o seu amigo. Mas porque Jesus, ele tinha proposta naquele momento. Por isso que Jesus demorou tanto para chegar naquele dia. E o propósito de Jesus não era curar, era ressuscitar. E quando Jesus, ele viu a Marta e Maria chorando, Lázaro sepultado, tem um versículo bem pequenininho que fala assim: e Jesus chorou. Porque era os seus amigos. Toda vez que Jesus, ele ia até a cidade, ele ia para a casa de Marta e Maria, Lázaro, ficava lá junto com eles, porque eram seus amigos. Naquela multidão que estava ali ouvindo a Jesus, tinha um grupinho que era seus amigos. Depois que a multidão ia embora, ele já sabia para onde ele ia. Para a casa de Marta, Maria, de Lázaro, que eram os seus amigos. Então, às vezes, nós vemos que nós estamos com tantas pessoas, mas quando todo mundo vai embora, aí tem 1, 2 que é amigo. Você fala: nossa, eu estava com tanta gente aqui reunida junto comigo aqui, tudo. Mas no final você vai para casa do seu amigo. Aquele que você sabe que realmente é amigo mesmo, que está ali do seu lado. Tem amigos que têm tanta intimidade com a gente que quando ele olha para ele, ele fala assim: não, você não está legal. Você não está bem. Não, eu estou bem. Não está não, eu te conheço. Não é parente, não é esposo, não é esposa, é amigo. E ele olhando para você: hoje você não acordou legal, não. Não, eu estou bem. Não está, eu te conheço. Olha, eu conheço você, ó. Você não está bem hoje, não. Por quê? É amigo. É só amigo que consegue compreender o nosso status, o que nós estamos passando. É só amigo que sabe. Talvez você deve estar pensando assim: poxa, você é amigo então. Solta o devedor. Você é amigo então. Esse amigo que o senhor está falando aí. E aqueles que a gente considerava como amigo, acabou nos decepcionando, né? Aquele que você fala assim: esse eu ponho a mão no fogo, porque esse é amigo. Queimou feia a mão, né? Decepcionou com aquele que você tinha tanta consideração como amigo. Aquele que sempre quando precisava você ir lá, ajudava, estendia a mão, podia ser a hora que for, o dia que for, o momento que for, você se virava nos 30 para ajudar, porque era o seu amigo. E você sabe que no momento que você precisasse, ela também estaria pronta para te ajudar. Eu falei: então você nunca... Às vezes, não, vai ajudar. Não, vou ajudar sim, é meu amigo, ele sempre me ajudou, por que eu não vou ajudar ele agora? Então você vira nos 30, você faz o impossível para ajudar o seu amigo. Até que um dia você é decepcionado por este amigo. Alguma vez você tenta ligar, querendo ligar para o seu amigo, né, seu ex-amigo, né? Ai, não sei, eu estou com a saudade do meu ex-amigo. Né? É ele que me entendia, ele que me compreendia. Eu falava 2 palavras, ele já sabia o que eu estava passando. E a gente sente falta desses ex-amigos, né? Mas tem um que é seu amigo de verdade, irmão. Esse nunca vai te decepcionar. Esse nunca vai virar as costas para você, porque ele é amigo de verdade. Se você está sem amigo na terra, olha para o céu.
Lá no céu tem um amigo de verdade, irmão. Esse sim, ele sabe como você está. Ele não sabe ele sabe o que você está passando, o que você está sentindo, porque ele é amigo. Ele compreende as suas dores. Ele não é aquele amigo que vai. Lembra de Jó? Jó, ele perdeu os filhos, perdeu a área financeira, perdeu a saúde. A mulher amaldiçoou ele, falando para ele morrer. Aí aparecem alguns amigos lá. Fala que esses amigos ficou alguns dias em silêncio do lado de Jó. Não falaram nada. Vendo o Jó sofrendo com aquele pedaço de telha, coçando as feridas. E os seus amigos estavam tudo ali e ficaram ali em silêncio. Sabe aquele momento que você entende que não é a hora de falar, mas só ficar próximo, só poder ficar junto daquela pessoa? Que ela vê que naquele momento que ela está sentindo mais dor, ela não está só, tem alguém do lado dela. Mesmo que não esteja falando nada, mas está próxima dela ali. Sabendo se ela precisar de alguma coisa, elas estão ali para ajudar. Eram amigos de Jó. Aí de repente um abre a boca e não compreende a dor de Jó e fala: sabe que tu não pecou não para estar passando por isso? Acho que você cometeu algum pecado, hein? Olha, não foi pecadinho não, foi pecado grave, porque para perder vida financeira, perder todos os filhos, tudo num dia só, ficar doente, ficar com lepra, acho que tu pecou, hein, Jó? Aí, meu Deus, que amigo que eu fui arranjar. Não entende a minha dor e agora ficou esse dia todinho quieto, agora babou para me julgar ainda. Mas esse aqui nunca vai te julgar, irmão. Ele nunca vai te condenar, irmão. Este amigo, ele vai te abraçar. Mesmo por alguma vez ele sabendo até que você está errado na situação. Mas ainda assim ele não vai apontar o dedo para você, porque sabe quem faz isso? É o diabo. Ele que fica apontando o dedo para nós. Ele que fica nos querendo julgar. Mas este amigo, ele vai te abraçar, irmão. No momento de dor que você está sofrendo, no momento de tristeza. Fica procurando amigos terrenos não, irmão. Busca amigo, um amigo que se chama Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, eu vos digo que se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Jesus, pois, passou? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece e eu. No domingo nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Participamos da ceia, sentamos na mesa com o Senhor. E Jesus está dizendo que quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em e eu ao amigo aí. Então, se você participa do corpo e do sangue, ele vai permanecer em você e você vai permanecer nele. Amigos estarão sempre juntos. É por isso que você tem que estar dentro, não fora. Porque você estando dentro, você senta à mesa. Estando dentro, você participa do corpo e do sangue. Estando dentro, você bebe da fonte da água da vida. Tudo tem que ser dentro. Lá fora você não ouve Jesus. Lá fora você não participa do corpo e do sangue. Lá fora você não ouve a palavra. Lá fora você não bebe da água da fonte da vida. Porque isso ele só dá para aquele que está nele. É só para essas pessoas que recebem.
Assim como o pão, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por amigo. Você está vendo que Jesus não está dizendo separado, é sempre junto. Não, é sempre no plural. É sempre junto. Então, Jesus, o que Ele quer é que nós estejamos junto a Ele. Mas para estar junto, irmão, vou repetir, você tem que estar sempre dentro. Volta lá em Mateus. Mateus 12, 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão. Hã? Amém? Então, para que você faça parte da família de Deus, você tem que fazer a vontade de quem? Porque qualquer que fizer a vontade de quem? Do meu Pai, que está, este é. Amém? Então, para você fazer a vontade de Deus, irmão, você vai fazer parte da família dele. Mas se você não faz a vontade de Deus, você não é mãe, irmão, não é nada. É um bastardo, né? É isso que fala, né? É um bastardo. Não tem mãe, não tem pai. Mas você tem mãe, você tem pai. Você tem uma família. E essa família é a família de Jesus, irmão. Mas você precisa fazer a vontade do Pai. Para que você possa ser irmão dele. Para que você possa fazer parte da família dele. Olha que fala lá em 1 João. Primeiro João, capítulo 3. Olha para cá. Ó. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, porque isso o mundo não conhece, porque não conhece. Amados, agora somos quem? Filhos de quem? De Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a quem? Porque assim como é a família de Jesus. Jesus, ele está dizendo: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Você é filha de Deus. Mas para ser filho, tem que permanecer dentro, irmão, para poder sempre ouvir a voz de Jesus. Para Deus fala que Jesus não despede ninguém que Deus enviar para ele. Deus enviou vocês para Jesus, e Jesus não vai despedir ninguém. Jesus, ele abraça a todos, para que todos sejam seus irmãos e filhos de Deus. Deus fala assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a todos os filhos. Criatura. Criatura é filho? Significado de criatura, algo que foi criado, e ponto. Mas quando essas pessoas que foram criadas, essas criaturas, entrarem para dentro e ouvir a voz de Deus, não são mais criatura, são filhos. Então você compreende que teve um período que você achava que você era filho, mas você nunca foi filho, era criatura. Algo só foi criado. Mas para se tornar filho, você precisou de entrar para poder ouvir a voz de Jesus. Aí você se tornou filho de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus, são somente
criaturas. Para se tornar filho, você tem que aceitar ele como pai. E nem todo mundo quer aceitar ele como pai. Nós não podemos escolher os nossos pais. Você pode escolher quem era o seu pai e sua mãe? Alguém pôde, teve essa oportunidade? Ninguém pôde ter essa oportunidade. Agora você pode ter a oportunidade de ser filho de Deus. A sua mãe, seu pai, você não pôde escolher. Aonde você nasceu, você não pôde escolher. Aonde você viveu a sua infância, você também não pôde escolher. Agora, para se tornar filho de Deus, isso você pode escolher. É escolha de quem? Suas. Essa escolha é você que tem que fazer. Deus, ele quer ser seu pai, mas é você que tem que escolher. Você quer que Deus seja o seu pai? Então você escolhe ele como seu pai, irmão, para você se tornar filho. A gente vê pessoas que a gente fala, irmão, aceita Jesus como seu salvador. Ah, agora não está escolhendo ele como pai. Porque todo aquele que é filho, ele tem uma herança para receber. Então, se a pessoa ela não é filha de Deus, ela não vai receber herança nenhuma. Aí está lá, né? Todo mundo lá diante do juiz, o juiz chamando o nome dos filhos para dividir a herança, e você está lá no meio, né? Aí o juiz está lá assim, meu Deus, tem um bastardo ali. Aquele rapaz, está fazendo coisa com aquele rapaz, ele não é filho, mas ele acha que é. Por isso que ele está lá no meio, lá esperando. Ah, eu vou receber minha parte agora da minha herança. Falou, ô segurança, tem um penetra aqui no meio. O que você está fazendo aí, menina? Está fazendo o que aí, rapaz? Ué, eu sou filho. Vim buscar a minha herança. Não, você não é filho. Não, eu sou filho. Ele nunca esteve dentro para entender que ele não era. Se ele estivesse dentro, ele ia entender. Mas como ele nunca quis estar dentro, sempre quis estar fora, ele lá no meio esperando a herança. Está lá, opa, vou receber minha herança. Não recebe porque não é filho. É só filho que vai receber herança. Vai chamar o nome de todo mundo, menos o... E ele até hoje achando que era filho. Porque ele nunca esteve dentro para poder ouvir. Sempre ficou lá fora. Então Deus, ele tem uma herança para todos os seus filhos. E ele quer entregar essa herança para cada um de nós. Jesus falou que ele iria embora e ele iria preparar casas, moradas para entregar para cada um de nós. Mas ele ia entregar para quem? Só para aqueles que são filhos. Aí as pessoas assim, eu nunca tive uma casa aqui na terra, mas eu sei que eu tenho uma lá no céu. Ih, também não tem não. Aí eu vivi minha vida inteira pagando aluguel, mas lá no céu eu sei que eu tenho uma casinha para mim. Não, não tem não. Ou então, eu sempre morei numa casinha de um cômodo, né? Dividido ali com o guarda-roupa, uma cortina. Mas eu sei que lá no céu Deus preparou, ele disse na sua palavra, ele preparou uma casa para mim. Não, preparou não. E esquece. Não é filho? Se não é filho, não tem casa, não tem herança, não tem promessa. Porque não é filho. E você vê lá fora quantas pessoas que estão nessa ilusão, acreditando que é filho. É porque elas nunca quiseram entrar para poder ouvir a verdade, irmão. Nunca quiseram entrar para entender a verdade. Não é todo mundo que é filho, irmão. Posso ser sincero? Tem pessoas na sua casa. É a sua filha, é o seu filho, mas não é filho de Deus. Porque não quer estar dentro, só quer ficar lá fora. Aí você fala, meu Deus, misericórdia pela vida deles, então é misericórdia mesmo. Porque no dia que Jesus chamar o nome dos filhos, muitos que nós conhecemos vão ter que ficar.
aonde eles sempre quiseram ficar, no mundo. Eles nunca quiseram ficar dentro, sempre quiseram ficar no mundo. No dia que Jesus nos chamar, quando ele abrir o livro da vida e chamar o meu nome, o seu nome, o nosso nome, muitos do nosso vão ficar onde eles sempre quiseram ficar, no mundo. Fala que estarão dois juntos. Um será levado e o outro. Quem aqui tem certeza que é filho? Eita. Mas você está dentro ou está fora? Não precisa levantar a mão, não. Você está dentro ou está fora? Se você estiver dentro, você é filho. Se estiver fora, a herança só é para os filhos. Só para quem está dentro, não é para quem está fora. Então, irmãos, você tem que participar de tudo que acontece na onde? Lá fora ou aqui dentro? Aqui dentro. Mas muitas pessoas estão participando das coisas, mais as coisas lá de fora do que as de dentro. Quando você deixa de participar, o pastor deixou a mesa, agora eu vou aproveitar a mesa. Quando as pessoas deixam de participar o que acontece aqui dentro, e participar do corpo, do sangue, você entendeu, irmão? Então, você tem que participar de tudo que acontece aqui dentro, não é o que acontece lá fora. Se você não participa das coisas que acontecem aqui dentro, você não faz parte daqui dentro, você faz parte lá de fora. Você faz parte das coisas do mundo e você não é filho de Deus. Os filhos de Deus participam das coisas que acontecem dentro. E ouve a voz de Jesus que está falando dentro. Então tudo é aqui dentro. Você consegue compreender isso, irmão? Para você se tornar filho, você tem que participar das coisas que acontecem aqui dentro. Vai ter um evento sábado. Ah, eu não vou não. Está acontecendo aqui dentro. Se você não vai participar, então você não está dentro, está fora. Tá bom, sábado eu vou, mas domingo às 10 horas da manhã eu não vou. Isso é difícil, hein, minha irmã? Pelo amor de Deus, é complicado. Então, se você não está participando das coisas que acontecem aqui dentro, irmão, você está mais lá fora do que dentro. Está mais com o pé no mundo do que dentro da igreja, irmão. Então, irmãos, tudo que acontece aqui dentro, você tem que participar. Porque você é daqui de dentro. Mas logo nesse dia, eu marquei um cineminha. Logo nesse dia, tem um futebol. Eu nem assisto futebol. Logo nesse dia, é o último dia da novela. Logo nesse dia, vai uns parentes lá em casa. Eita Deus. Logo nesse dia, que eu estou tão cansado, trabalhei o dia inteiro. Nesse dia. É nesse dia que está acontecendo coisa aqui dentro. Então você tem que participar, porque você é daqui de dentro, não é de fora. Agora, se você escolhe as coisas lá de fora, então você não é filho. Entendeu, irmãos? Então, tudo que acontecer, meu, a partir de hoje aqui dentro, irmão, você tem que sempre entender, eu sou filho. Eu tenho que participar de tudo que acontece lá dentro. Porque se você não participa das coisas aqui de dentro, está participando das coisas lá de fora. Amém? Vamos orar?